RFI Convida. O RFI convida hoje uma das escritoras mais completas da literatura brasileira e mundial, por que não dizer. Nós conversamos hoje com Ana Maria Machado. Bonjour, Ana Maria. Bonjour. Escuta, é um prazer tê-la aqui. São dezenas de livros, são 26 países, se não me engano, traduzido para mais de 20 idiomas, 20 milhões de exemplares vendidos. Qual é o fôlego para essa trajetória? Como é escrever? Eu acho que é fôlego de Durante maratonista. 40 anos? No caso, é fôlego de maratonista e não de corrida curta. Eu escrevo todo dia um pouquinho há muito mais de 40 anos, então por isso é que junta tudo isso. Tá certo. E você tem 3 jabutis, uma série de prêmios importantes, depois de uma trajetória também dedicada à literatura infanto-juvenil, né? Você agora tem também, você lança aqui em Paris um romance, já teve outros, eu sei bem, dentro dessa trajetória, o Cap vers la Liberté, o nome em português? Um mapa todo seu. Um mapa todo seu. E o interessante dessa história é que você fala da Eufrásia Teixeira Leite e do Joaquim Nabuco, um abolicionista brasileiro, mas você fala também de emancipação feminina. Você me disse que o título do livro em português faz uma referência à expressão da Virginia Woolf, que diz une chambre à soi, um quarto todo seu. A Virginia Woolf dizia que para escrever a gente tinha que matar o anjo do lar. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, que você falasse um pouquinho sobre esse livro, Cap vers la Liberté, sobre esse protagonismo feminino. Eu acho que esse protagonismo feminino vem se construindo muito aos poucos. No momento em que eu capto a Eufrásia Teixeira Leite, no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, essa construção ainda estava no início, não era muito evidente nas letras, nós tivemos muito pouco precursoras nesse momento do século XIX, embora tenha havido Nízia Floresta e outros, mas nas letras mesmo tivemos pouco. O movimento de mulheres nas letras brasileiras, na literatura, vai começar depois, já no século XX, e aí com muita força. Embora no começo ainda discriminadas nos meios, vamos dizer que as levassem mais ao público, mas de qualquer modo, já nos anos 40, 50, a gente começa a ter várias mulheres escrevendo em jornal e se destacando nisso, a Dalgisa Neri, Eugênia Moreira, vários outros, e depois Clarice Lispector, Estoura, Lígia Fagundes Telles, Cecília Meirelles, nós temos grandes nomes. Você também passou pelo... mais recente pouco, né? Quer dizer, nesse momento eu ainda estava nascendo, nasci em 41. Mas eu quero dizer que nós encontramos, de certo modo, vários caminhos já abertos, embora não avenidas largas. Vamos falar um pouco da história do livro. Eufrásia Teixeira Leite, ela assume um protagonismo feminino, ela decide, se eu entendi direito, tomar conta da herança que ela recebe e se emancipar. A gente fala de emancipação feminina. Ela vem para Paris, ela tem uma relação com a capital francesa, esse livro. Queria que você falasse um pouco sobre essa história. Na verdade, ela teve duas sortes enormes que lhe permitiram fazer isso, duas boas fortunas na vida. A primeira é que ela era uma herdeira rica, né? Ela não tinha irmãos, a família dela era rica por parte de pai e de mãe. O pai dela era um financista e a família da mãe era de grandes proprietários de café no Vale do Paraíba. E ela herda essa fortuna muito cedo e resolve que não vai casar com quem os tios queriam que o dinheiro ficasse dentro da família. Ela se rebela contra a autoridade patriarcal do tio, que queria tomar conta, e decide ela mesma administrar tudo isso e vir para Paris para poder ter uma distância e ser dona do seu nariz. Então, isso foi uma sorte. A outra sorte foi que o pai tinha, de alguma maneira, entendido a importância da educação para uma moça. Então, ela, desde pequena, não só ela estudou francês, ela estudou línguas diferentes, ela conhecia francês, alemão, um pouco de inglês, etc., mas também ele explicou a ela como funcionava a economia, como eram as regras do jogo das finanças, e ela conhecia isso bem. Nós podemos falar em romance histórico ou não?
Eu não sou crítica, então eu acho que esse termo romance histórico não é muito exato, porque o romance histórico acompanha de perto peripécias que são consideradas de importância histórica, mas é um romance de época baseado em fatos históricos. Eu fiz uma pesquisa bastante grande sobre a época, sobre eles, a correspondência deles, o diário dele, o que os amigos diziam deles, e ele é Joaquim Nabuco, que é um grande nome Um da grande história brasileira. personagem abolicionista, é claro. O que te fascina, Ana, de verdade dessa história? O que me fascina nessa história é difícil dizer exatamente, mas eu acho que é o fato de captar um momento em que questões libertárias estavam sendo colocadas para os dois, embora nem sempre conscientes, né? Ela não tinha consciência de que ela estava sendo uma ponta de lança da autonomia financeira da mulher. Mas ele tinha consciência de que ele estava lutando pela abolição da escravatura, que ele achava que era o maior mal do Brasil, que isso ia se manter perpetuado em desigualdades brasileiras durante muito tempo, como nós vemos agora, que isso estava ligado à situação de posse da terra, que estava ligado à desigualdade social, tudo isso. Então, esse momento de consciência de que é preciso fazer alguma coisa para mudar a situação da mulher e a situação dos africanos escravizados é muito forte, e esse momento me fascina muito. Certo, é engraçado porque existe um espelho, do mesmo jeito que a Eufrásia é protagonista, ou tenta se tornar protagonista da sua vida, você tem uma história de protagonismo genial, como escritora e como mulher das letras, mas também foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Em algum momento, Ana, a gente tem falado tanto sobre emancipação feminina, sobre feminismo, sobre contrafeminismo, sobre crítica ao feminismo, à história das mulheres. Em algum momento dessa sua história, você se sentiu atacada por ser mulher que estava tomando uma posição de poder? Isso é importante falar do ponto de vista, porque escrever também é político, né? Mas eu acho que no meu caso, eu também tive uma certa sorte. Primeiro, como eu já disse, eu encontrei alguns caminhos abertos, algumas vias abertas pelas mulheres que me precederam. E, em segundo lugar, as áreas em que eu fui atuar são áreas em que é menos marcada essa rejeição, essa coisa. Mas eu senti muito mais no jornalismo do que na escrita de literatura. No jornalismo, sim, eu fui jornalista há muitos anos e eu encontrei editores que diziam: enquanto eu mandar neste lugar aqui, mulher não assina matéria no primeiro caderno, ou então esse tipo de coisa, eu ser promovida para um lugar de chefia igual a de todos os outros, e eu era a única que ganhava menos, os outros todos eram homens. Então, havia quem visse isso como uma forma de dizer: estamos chegando lá, temos uma mulher na chefia, mas eu sabia perfeitamente que eu era a única mulher naquela reunião de editores, mas que eu era a que ganhava menos que todos, né? Então, quer dizer, essas coisas são mais sutis. Eu senti no jornalismo, sim, mas na escrita de literatura menos, justamente porque nós tivemos grandes escritoras em gerações anteriores à minha. Tá certo. E vamos falar um pouco da sua trajetória. Você, o seu diretor de tese, o seu orientador aqui da sua tese de doutorado aqui em Paris, foi ninguém menos que Roland Barthes. Você tem uma história bonita em Paris. Eu queria que você falasse um pouco da sua relação com a capital francesa, já que nós estamos aqui. E também porque você saiu do Brasil no momento da ditadura militar, e você é carioca, e você vai voltar para uma cidade que está sob intervenção militar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. O que você acha? Você fez 1000 perguntas ao mesmo tempo. Eu começo sobre a minha vinda para Paris em janeiro de 70, no auge do governo militar no Brasil. Eu tinha sido presa poucos meses antes. Quando saí, o meu advogado aconselhou que eu saísse do país, porque eu ainda sabia muitas coisas que as forças da repressão estavam querendo saber. Tudo indicava que eu iria ser presa novamente. Ele disse: tenta sair. Eu saí num navio cargueiro, eu vim para cá, cheguei, primeiro me inscrevi como aluna ouvinte no curso do Christian Metz, porque eu estava interessada em linguagem de cinema, basicamente, e o ano já estava começando, o ano letivo já tinha começado. Depois vieram as férias escolares e eu me inscrevi no curso do Barthes,
para o ano normal. Eu já tinha começado a fazer o meu doutorado sobre Guimarães Rosa no Brasil, com a orientação de Afrânio Coutinho. Vim para cá, me inscrevi como ouvinte também na turma do Barthes, mas apresentei o meu currículo, ele examinou e quis ir um pouco além do que estava ali, esmiuçar um pouco o que estava descrito, me chamou para uma entrevista. E aí, a partir dessa entrevista, ele me escolheu para o grupo de 20 alunos que iriam fazer o trabalho sob a orientação dele, trabalhando diretamente com ele. E então, eu comecei a fazer isso, eu seguia o seminário dele toda semana, de 15 em 15 dias nós nos encontrávamos também para discutir o meu trabalho. Depois de um ano e pouco disso, eu fui morar em Londres, que eu fui trabalhar na BBC lá, fui para lá, meu marido era médico, tinha um trabalho lá em melhores condições do que aqui, nós nos mudamos, e eu vinha uma vez por mês para conversar com o Barthes. Depois voltei para o Brasil, ainda trocamos correspondência um pouco, mas aí eu já tinha entregue o trabalho, sido aprovada, enfim. E a sua tese virou um livro? Minha tese virou um livro, foi o meu primeiro livro publicado, chama-se Recado do Nome, que é um estudo sobre Guimarães Rosa, à luz do nome dos personagens. Tá certo. E vamos falar da intervenção militar. Você saiu do Brasil nessa época. Você sempre foi uma guerrilheira da paz, vamos dizer assim, sempre se identificou com essa postura. Eu estou na seleção da ONU, das Mulheres Guerreiras da Paz. Então exatamente. Você volta, você é uma escritora carioca, você volta a uma cidade sob intervenção militar. Como você vê esse momento? Eu vejo com sentimentos um pouco misturados, quer dizer, alguma esperança, alguma preocupação, o reconhecimento de que estamos precisando de uma solução ousada, que era necessário algo assim, é necessário, mas torço muito para que dê certo e que não haja excessos. É uma posição talvez muito parecida com a de outros exilados como eu que saíram e voltaram agora, como Fernando Gabeira, Rubens César e outros assim. Quer dizer, a gente vê com uma expectativa de achar que tem que ser feita alguma coisa, não é mais possível deixar o crime organizado dominar uma cidade dessa maneira e, na verdade, está se infiltrando cada vez mais no país, em todos os níveis, não só na violência armada, mas também na corrupção que permeia tudo e faz com que diferentes instâncias impeçam o respeito à lei. No entanto, eu estava vendo uma entrevista com o Hélio Costa, que é ex-diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele disse, olha, a intervenção militar no Rio de Janeiro tem data para acabar, é o 31 de dezembro. Essa é uma medida eleitoral. Na verdade, não vai dar para fazer nada estruturalmente em relação à violência do Rio. E ele diz uma coisa interessante, o Hélio Costa. Ele diz, o verdadeiro crime organizado está fora da favela. Ele não está dentro. Eu queria saber a opinião da senhora. A senhora discorda ou concorda com ele? Eu não sou especialista, eu não iria pedir ao Hélio Costa para discutir a estrutura dos meus livros. Então, eu não vou discutir com ele a estrutura disso. Mas tentaria, de maneira muito pontual, dizer o que eu acho dessas coisas que você levantou aí. Tem data para acabar, mas pode ser prorrogada, primeira coisa. Tem uma data para acabar, que é o fim deste ano, mas é prorrogada na maior tranquilidade. Não pode fazer nada, eu não sei. Uma das coisas que pode fazer é mudar a direção da polícia toda, substituir os chefes. Isso. E isso já está sendo feito. Acho que terceira coisa, se conseguir fazer uma integração com outras áreas, que não são só do Rio de Janeiro, são com fronteiras, áreas de inteligência, de tudo isso, pode fazer alguma coisa. No mais, eu continuo achando o que o Beltrame, que foi secretário de Segurança do Rio, dizia antes. A questão não é só a ocupação territorial, isso é só o começo, tem que entrar com serviços sociais com força entrando o tempo todo. Mas sem isso não adianta. Agora, deixar de fazer enquanto não se formam as primeiras turmas de alunos, que leva 15 anos, enquanto não se consegue fazer um planejamento urbanístico na favela, enfim, se não começar a fazer por algum momento, não vai dar em nada. Tá certo, vamos fechar com literatura? Vamos. Depois de Cap Vert la Liberté, depois desse romance, o que vem por aí? Não, eu não sei o que vem aqui na França, né? Esse, por acaso,
É o meu terceiro romance traduzido na França e é o mais recente publicado no Brasil, mas Vamos os falar dos outros outros? Me dois lembra não os outros? foram. Os outros dois não foram exatamente na ordem que eles vieram escritos. Então, eu não sei qual o próximo que vai ser traduzido na França. Os outros dois publicados aqui, um foi Aos Quatro Ventos, que é um romance que no Brasil eu publiquei em 94. Depois foi O Mar Nunca Transborda, La Mer ne déborde jamais, que eu escrevi no Brasil em torno começo dos anos 2000, que também tem uma pegada histórica que dialoga com alguma coisa bem moderna e contemporânea. Enfim, eu não sei o que vai ser o próximo aqui agora. Espero que a gente continue publicando. Eu tenho 10 romances no Brasil. Em francês tenho 3, tem outros que estão em espanhol, italiano e outras línguas. Vamos ver qual será o próximo. Um prazer enorme, Ana Maria Machado, de tê-la aqui no RFI Convida hoje. Tá. O prazer foi meu.